Aprendam isso em nome de Jesus. Diga amém? Aprendam isso. A Bíblia é clara, mas eu acho fantástico a Bíblia, que ela tem resposta para muitas coisas, né, que a gente precisa. Ou seja, tem gente que não aprende. Tem gente que quando tem passado um problema, ao invés de buscar o Senhor, ao invés de orar a Deus, vai conversar com o outro linguarudo. Isso acontece ou não? Daqui a pouco o linguarudo vai chegar numa reunião de oração, vai dizer: irmãos, eu quero que os irmãos orem pela irmã fulana de tal. O que foi, irmão? É um problema muito sério. Eu não posso dizer nada, né? Mas ela me contou um segredo, eu não posso falar, mas é um problema muito sério, viu, irmão? Vocês olhem por ela, está passando uma luta. Eu estou dizendo isso aqui só para que vocês orem, tá? O que é isso, irmão? Aí, que anda mexericano revela segredo. Vá contar segredo para quem anda mexericano. É meio que contar, né, jogar no vento. Não te meta com quem muito abre o seu lado. Presta atenção. Provérbios 21:6 que diz: ajuntar tesouros com a língua falsa é uma vaidade fugitiva. Aqueles que o buscam o quê? A morte. Provérbios 21:6. São só alguns textos que eu selecionei para que a gente entenda a questão do poder da língua, que é terrível. Porque eu vou trazer um estudo só sobre a questão domar a língua. Por fim, Provérbios 21:23 que diz: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda o que, irmãos? Guarda das angústias a sua alma. Por isso, aprendam a ouvir mais e falar menos. A gente pode evitar muitos problemas com isso. Vamos lá. Pare de mentir. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Provérbios 22. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que agem fielmente, Deus se deleita nele. É fantástico, não é? Ou seja, quem mente, Deus aborrece. Mas quem é fiel, Deus se agrada. Deus se deleita em sua pessoa. Glória a Deus por isso. Presta atenção. Palavras podem machucar. Eu falei isso aqui na palestra de casais semana passada. As palavras têm um poder tremendo e elas podem machucar muito mais do que uma tapa, ou muito mais do que um soco. Tenha cuidado com o que você diz. Terceiro lugar, que é a terceira coisa que Deus aborrece: violência. O que provérbio vai ser: mãos que derramam sangue inocente. É o que Deus aborrece. O que mais nós temos visto é o que, irmãos? É uma sociedade que a cada dia que passa está cada vez mais violenta. É ou não? Antigamente eu podia sentar na calçada, bater asfalto até altas horas da madrugada. A gente podia ficar brincando na rua com os nossos amigos até altas horas da madrugada. Podia ou não? Vocês são desse tempo ainda ou não? Eu sou novo. Não sei você, né? Você ainda lembra disso, né? Então, hoje em dia a gente pode fazer isso. Poucas são as cidades que se pode ainda fazer isso. E é complicado. Mãos temos ser inocente. Agora, preste atenção. Primeiro que nós vimos foi sobre o quê? Olhos altivos. Tem crente com olho altivo? Não tem? Tem. Segundo que a gente viu foi sobre o quê? Língua mentirosa. Tem crente que tem língua mentirosa ou não? Tem. E tem crente que derrama sangue inocente? Aí talvez ele não, saiu os crentes estão livres. Deus sempre detesta a violência dos homens, seja em que nível for. Aí você pode ver Gênesis 6:13, Deus tratando sobre isso. Provérbios 24:2, esse aqui é 8:17. São textos que falam sobre a questão que Deus sempre detesta
a violência entre os homens. No entanto, quando Deus falou de derramar sangue inocente, Ele ajuntou a violência e a injustiça, também fazia parte. Deus é perfeitamente justo e qualquer injustiça é uma rejeição do caráter dele. Amém? Você pode ver Deuteronômio 32:4. Ou seja, não é simplesmente que eu derrame sangue inocente, mas se eu não usar também de justiça, Deus também está me aborrecendo. Porque muitas vezes o que é que se fazia? Alguém queria, como por exemplo o caso de Jezabel, né? Seu marido queria a vinha, foi o que ela fez? Ele queria comprar, como ela não vendeu, aí ela fez toda a tramóia para matá-lo e para adquirir a vinha. Ou seja, o que é isso? É derramar sangue inocente através da injustiça. Isso é um grande problema. Agora, 1 João 3,15 coloca todos nós, irmãos, no mesmo grupo. Esse é o problema. Ah, pastor, mas eu nunca matei ninguém. Ah, eu nunca fui injusto com ninguém. Mas o que é que diz 1 João 3,15? O que é que diz? Todo o que odeia a seu irmão, olha, quem está falando de Saddam Hussein não, né? Quem está falando de Bin Laden, nem do muçulmano não, nem da sua sogra, não. Aqui está falando todo aquele que odeia o seu irmão. Olha, irmão. Aí João diz: todo aquele que odeia seu irmão é o quê? É o quê, irmãos? Tem certeza que está escrito isso na Bíblia? Tem ou não? Tem isso na Bíblia? Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Isso é a visão de Deus. Assassino, você é assassino, você é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. E agora, a pergunta é essa: tem crente dentro da igreja que odeia o seu irmão? Tem ou não? E aí, irmão, Deus se agrada disso? Se agrada? Então examine o seu coração, examine a sua vida. Saiba que você que não mata ninguém, mas se você odeia alguém, isso para Deus já é um assassinato. Estou entendendo? Amém? Estou prestando atenção aqui ou não? Ora, todo aquele que odeia seu irmão, para Deus é um homicida, é um assassino. Isso é sério ou não? Você tem que cuidar do seu coração. Você que diz: eu não aguento ver aquela irmã, não aguento ver aquela irmã. Examine o seu coração. Examine o seu coração, que Deus está mandando você fazer hoje. Examine o seu coração. Tire o seu coração toda angústia, né? Toda soberba. Você é soberbo também, você acha que é melhor do que ele, e não é. Tudo pecador, tudo erra, tudo é falho. Examine o seu coração. Você que acha que não, aquele irmão tolera aquele irmão. Ó, se você tolera o irmão, como é que vocês vão morar junto no céu? E aí? Você vai para o céu mesmo desse jeito? O que é pior? Veja o que João diz aqui é pior. E vós sabeis que nenhum tem o quê? Homicida tem o quê? A vida eterna. E a vida eterna permanecer dele. Veja como uma coisa é séria. João está dizendo: você que odeia o seu irmão, você é assassino. Agora preste atenção. Você que é assassino, que odeia o seu irmão, tenha cuidado, porque nenhum assassino vai entrar no céu não. Quem está dizendo isso? Sou eu? É a palavra, irmão. Agora, trate você Deus no seu coração, porque a Bíblia diz que nós devemos, não é aborrecer o irmão, nem odiar o irmão, nós devemos fazer o quê? Amar. Amai-vos uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Nós temos nos amados aos outros. Para frente. Quarto lugar, qual é a quarta coisa que Deus aborrece? Qual é? Coração. Coração
aí os crentes estão livres. Então, irmão, precisa. Coração perverso. Tem crente com coração perverso ou não? Eu acho interessante, né? O que eu acho interessante, uma coisa que o pessoal sempre pode dizer, é que muitos crentes, sabe o que é que alguns crentes fazem? Muitos crentes começam a olhar as pessoas lá de fora e dizem: aquilo é um ímpio. É assim que a gente diz? É ou não é? Fulano é ímpio. E muitas vezes, presta atenção, dentro da igreja tem muito crente ímpio. Ou não tem? Então, o que significa ímpio? O que você dá? Pode falar. O que significa o ímpio? O ímpio é um descrente só? Alguém que não é crente é ímpio? Por que não obedece essa palavra aí? Não obedece essa palavra, o que mais? Pratica impiedade. Pratica Impiedade. impiedade, ou iniquidade. Não é? Esse é o ímpio. Ou impiedade. Agora, o que significa a palavra ímpio? Alguém sabe o que é? Descrente. O que significa a palavra ímpio? É quase incrédulo, mas eu vou dar a definição etimológica da palavra ímpio. A palavra ímpio, essas duas palavras na realidade, in e bio, ou seja, in, que vem do prefixo não, e bio, que é santo, tem piedade. Estão entendendo? Então, quando diz assim, alguém é ímpio, é alguém que não tem piedade. Estão entendendo? Não é santo. Alguém que não é santo, não é pio. Deu para perceber? Amém? Amém. Está claro ou não? Então, quando a gente diz que alguém é ímpio, eu estou dizendo que aquela pessoa não tem piedade, não tem santidade. Então, aquela pessoa é um ímpio. Agora, a questão é essa: tem gente assim nas igrejas ou não? Tem gente que não tem piedade nas igrejas ou não? Que é cristão, ou pelo menos acho que frequenta a nossa igreja, né, que faz tudo, é até canta e tudo mais, que ele não tem um coração piedoso, misericordioso. Tem ou não? Claro que tem, irmão. Então, quem é ímpio? É só aquele que está lá fora? Tem muito ímpio dentro das igrejas. Está claro ou não? Está claro, irmãos? Então tenha cuidado com você falar dos ímpios. Talvez você esteja mais ímpio do que os ímpios. Estou entendendo aqui? Nem tudo aquilo que diz que é ímpio é de fato ímpio. Tem muito ímpio dentro da igreja. Vamos lá. Salmo 37, versos 12 ao 17 diz assim: trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Ri-se a Deus, Senhor, pois vê está se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para bater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Infelizmente, irmãos, tem muito ímpio da igreja. Infelizmente, eu conheço muitos pastores que são ímpios também. Não tem piedade com nada, né? Não tem misericórdia com nada. São ímpios. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Coração perverso. Para entender melhor a atitude de Deus sobre o coração que trama projetos inimigos, a gente precisa ler Salmo 50, versos 6 ao 23. Mas eu quero deixar para os irmãos lerem em casa, para poder ganhar tempo, porque tem muito corre que é nessa noite. Salmo 50, guarda aí para você ler. Salmo 50, versos 16 ao 23, você vai entender o que significa aquele que tem projetos iníquos. São aquelas pessoas que querem o mal do outro, ao invés de amar, ao invés de abraçar, ao invés
abençoar, elas amaldiçoam, elas criticam, elas vão atrás do mal, elas querem que a pessoa quebre a cara lá na frente. Esse é o coração perverso. Não adianta pregar a palavra de Deus e usar a mesma boca para difamar irmãos. Sim ou não? Sim ou não? Não adianta você pregar a palavra, usar essa boca, para a mesma boca que está pregando a palavra, às vezes está louvando aqui com o seu departamento, mas depois você está difamando os irmãos. Não nos condenemos naquilo que reprovamos. É o que Paulo vai dizer em Romanos 14, verso 22. Vamos para frente. Quinto lugar. Qual é a quinta coisa que Deus aborrece? Pés que se apressam para o mal. Pés que se apressam para o mal. Tem muito que está assim. Pés que se apressam para fazer coisas erradas. Pés que andam na frente até do próprio corpo. A vontade é grande, ele só quer fazer o que detesta o Senhor. Vamos lá. Devemos dedicar nossos corpos como sacrifício vivo para fazer a vontade do nosso Criador e Redentor, dos Romanos 12, 1, 12. Nessa lista de coisas que Deus aborrece, os primeiros 5 itens escrevem parte do corpo: olhos, línguas, mãos, corações e os pés. Nosso corpo. Porque tudo que nós fazemos, ou quase que nós fazemos, nós usamos o nosso corpo. Mas o nosso corpo tem que ser dedicado inteiramente ao Senhor. Pés que se apressam para o mal. Esses conceitos exigem um novo modo de pensar. Deus não pede meramente que não pratiquemos o mal, mas que o aborreçamos. Ele não quer apenas que façamos o bem, mas que o consideremos nosso melhor amigo. Vai dizer em Provérbios 1, 15, 16. Questiona você não apenas não fazer, mas você aborrecer aqueles que falam aquilo que é feito, né? E corrigir aquelas pessoas que estão fazendo aquilo que Deus de fato aborrece. Sexto lugar. Qual é a sexta coisa que Deus aborrece? Vai, irmãos? Testemunha falsa que profere mentiras. Efésios 4, 25 diz o quê? Pelo que deixai o quê? Ora, se Paulo diz para a igreja de Éfeso que era tinha que deixar a mentira, significa o quê? Hã? Tinha crente mentiroso. Tem um bocado mentiroso, né, gente? É isso que significa. Se Paulo está dizendo deixar a mentira e falar a verdade cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros, é sinal que na igreja de Éfeso tinha muita gente mentirosa. E Paulo tinha que corrigir isso na vida deles. É a questão do caráter. Caráter é uma coisa séria que a gente deve tratar em nosso coração a cada dia para a glória e honra do Senhor. Alguém já disse, se não me engano foi Moody, mas eu não lembro quem foi que disse isso, disse o seguinte: que nós devemos, irmãos, estar muito mais preocupados com o nosso caráter do que com o nosso, como é que chama? Nossa reputação. Ou seja, o crente tem que se preocupar muito mais com o caráter do que com a reputação. E qual é a diferença? A diferença é simples. O caráter é aquilo que nós somos, e nós sabemos que somos. O caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está nos olhando. E a reputação é aquilo que as pessoas acham que nós somos. Está entendendo? É ou não é? É verdade? A questão é essa. Eu tenho que me preocupar muito mais com o meu caráter do que com a minha reputação. Caráter é o que eu sou. No escondido, sou eu, a minha vida, eu com Deus, é o meu caráter, é o que eu sou de verdade. Porque alguém pode ter uma boa reputação e ter um mau caráter. Verdade ou não? Então não é esse o caso. Então eu não quero ter uma boa reputação. Eu quero ter um bom caráter. Tem muitos crentes que têm boa reputação, até mesmo dentro da sociedade, mas é um péssimo
Cara, que nem todas as pessoas sabem. Então lembre-se disso. O que é caráter? É aquilo que nós somos. Aquilo que nós somos. E reputação? Todos pensam que nós somos. Muito bem. A reputação é aquilo que os outros acham que nós somos. E muitas vezes é também a reputação que ele acha nem está correta. É um juízo que traz sobre nós. João 8,44. Deus é a verdade e a mentira não vem dele. Porque quem é o pai da mentira? O diabo. Testemunha falsa que profere mentiras. Colossenses 3, 9 e 10 diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Em outras palavras, mentira faz parte do quê? Do nosso velho homem, da velha natureza. Crente mentiroso é sinal que está andando na velha natureza, se é que ele tem uma nova natureza. E vos vestis do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém? Cuidado, não você vai precisar fazer com essa foto aqui, é cortar a sua língua. Tenha cuidado com Deus, pode cortar a sua língua, e aí vai ser complicado. Muito bem. Testemunha falsa profere mentiras. Outro texto interessante. Salmo 101, verso 7 diz: o que usa de fraude não habitará em minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. E no capítulo 2, verso 25, diz assim, acho que Salmo 15, se eu não me enganado: os que são desonestos não serão permitidos entrar na cidade de Deus. Apocalipse aqui. 15. Os que são desonestos não serão permitidos entrar na cidade de Deus. E agora? Vamos começar a mostrar em Caruaru. É bronca ou não é? É bronca. Bronca pesada. E você só vai descobrir talvez tarde demais. Olha aí. Você conhece o crente Pinóquio? Tem muito crente Pinóquio nas igrejas. Mas como diz aí, eu conheço um carpinteiro que pode dar jeito nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nosso carpinteiro pode dar jeito nisso. Glória a Deus por isso, irmão. Sétimo lugar, para a gente encerrar, sétima coisa. Agora, o grande problema é: 6 coisas do Senhor aborrece. Agora, a última coisa que acontece: Ele abomina. o Senhor abomina. Aborrecer é diferente de abominar. Sim ou não? E qual é a diferença? Qual a diferença? Diga aí, vocês pensadores. Qual a diferença de aborrecer e abominar? Pela colocação de Provérbios 6, ele está dizendo isso aqui. Ó. Essas 6 coisas aqui, Deus aborrece. Aborrece, mas ele perdoa. O que ele abomina, não tem jeito. Essa é a questão. Quando ele diz assim, as 6 coisas aborrece, é como se Deus estivesse dizendo assim: o seguinte, está certo. Deus estivesse dizendo: olha, essas 6 coisas aqui, eu não gosto. Se você fizer, você vai ter consequências, mas eu vou, lhe perdoar. Agora, quando a minha alma vem abominar, tchau. É mais forte, não é? Abominar. Uma coisa que a pessoa abomina é uma coisa que ela não pode nem ver. É uma coisa que não pode nem chegar aos olhos dela. Ela abomina aquilo. É uma maldição. Estão entendendo a questão? Vamos lá. Contendas são obras de maldizentes. Sem lenha o fogo se apaga. E não havendo maldizente, cessa
Entendeu como é que funciona dentro das igrejas? Eu conheço um pastor que ele me ensinou muito. Inclusive me ensinou como não ser pastor. Eu aprendi muito mais coisas negativas do que coisas positivas. Mas tem uma coisa positiva que eu aprendi dele, foi o seguinte: uma vez ele contou experiência, que estava em determinado lugar, e alguém disse para ele: irmão, pastor, fulano de tal falou isso do Senhor. Aí não gostou. Foi mesmo, foi tá certo, vou lá agora. Foi na casa da irmã, eu vi dizer que a irmã falou isso de mim. Aí a irmã disse: eu, pastor, nunca que eu ia falar um negócio desse com o senhor. Eu ouvi, foi a irmã fulana dizendo isso para a irmã ciclana. Aí o pastor disse: é mesmo, não acredito não. Eu vou lá. Foi lá, aí foi na irmã ciclana, sobre isso. Eu, pastor, nunca na minha vida, eu sou uma serva de Deus, vou falar um negócio desse senhor. Foi a irmã ciclana. Aí ele sai da irmã fulana, foi para a irmã ciclana.